como que os administradores aí do painel Google Workspace podem fazer para conseguir minimizar os riscos de vazamento de dados? Quais que são as funcionalidades que eles têm que dar uma boa revisada? Novamente, primeiro slide, muito importante definir quais são as ferramentas padrões da empresa, se vai ser o Gmail, né? Ou se vai ser o Outlook. Eu já falo, se for Outlook, se for outras, já migra para Microsoft, alguma coisa. Mas quando a gente define que é o Google, a gente tem que garantir que eles estejam usando as ferramentas, usando o Google da maneira correta. Então, não é integrando o Google Outlook, porque isso o usuário acaba podendo copiar os dados. Todo mundo, acho que hoje até o usuário pouco experiente em tecnologia, ele já sabe fazer um backup do Outlook pelo N vezes que ele precisou fazer aquilo, né? Então, se ele conecta a conta dele no Outlook, ele copia o PST e pronto, levou com eles as informações da empresa. Dessa forma, a gente precisa garantir que o usuário não vai mais conectar a conta dele do Google com o Outlook ou nenhum outro dispositivo que possa fazer essa cópia, né? E dentro do painel de controle, a gente pode fazer essa configuração e eu vou mostrar para vocês. Então, aqui dentro do painel de controle do Google, em Apps, né, Google Workspace, Gmail, lá no acesso ao usuário final, notem que tem essa opção aqui, acesso POP e IMAP. A gente desativa essas opções, tanto POP quanto IMAP. E também essa sincronização do Google Workspace, que é aquele Google Workspace Sync for Microsoft Outlook, que a gente pode instalar no computador do usuário, a gente desativa. Pronto, dessa forma, ele não vai mais conseguir conectar a conta dele no Outlook e poder copiar aí os e-mails da empresa de forma massiva, simplesmente espetando um pendrive ou mandando o PST, né, tirando uma cópia do PST. Essa é a nova forma não, já existe isso há muito tempo, mas é importante, como eu falei, definir qual que vai ser a ferramenta do Google, se vai ser qual que é a ferramenta de utilização de e-mail, qual que é a plataforma. Se é o Gmail, o usuário tem que acessar o Gmail e não o Outlook, onde ele pode copiar as informações. Legal? A outra forma ali, então, também é desativar aquele Google Drive Desktop, onde o usuário ele pode instalar aquele Drive Sync, aquele Google Drive instalado lá no Windows, vira o G dois pontos, né? E lá ele acessa todas as informações da empresa. Além de ele poder copiar, sim, ele pode copiar, tem formas de ele poder copiar, simplesmente dando um Ctrl+C, Ctrl+V e jogando numa outra pastinha do computador dele, né? E tudo mais. Essa ferramenta, esse Google Drive Desktop Sync, ou Google Drive Backup Sync, ele é uma porta de entrada para invasores, para hackers e tudo mais. Então, é muito importante a gente não deixar os usuários instalarem essa ferramenta ou utilizarem ela com o seu Google corporativo e poder, né, sincronizar com um Drive, com todas as informações da empresa em poucos cliques. Se precisar algo muito específico, muito pontual, um usuário ou outro, né? Aí sim vocês podem criar a unidade organizacional do usuário e permitir que somente aquele um ou outro usuário possa instalar essa ferramenta. Mas, no geral, a gente tem que desativar isso para todos os usuários, pois é uma brecha de segurança. E como que a gente faz isso? Aqui no Google Workspace, em Drives e Documentos, a gente tem essa opção aqui de recursos e aplicativos, né? A gente pode escolher a unidade organizacional, que nem eu falei, né? Ou e desativar aquele Google Drive para computador. Pronto, desativado. E o Google Drive Backup. Então, vou não permitir o backup sincronização na organização. Feito. Dessa forma, eu garanto que o usuário não vai conseguir conectar a conta dele, do Google corporativo, nessas ferramentas aí
instaladas no computador e baixar todas as informações da empresa. Legal? E a terceira e última forma, que é o Takeout. Não sei se vocês conhecem, mas o Google ele tem uma ferramenta, né, chamada Takeout.google.com. Há muito tempo, foi uma das primeiras ferramentas que eles criaram, numa época em que as pessoas estavam falando, não, que a Google é dona do meu dado e tudo mais. Não, eles criaram esse Takeout para dar uma ferramenta para os usuários poderem exportar todos os dados deles em poucos cliques. E quando eu falo todos os dados, eu estou falando da agenda, do Apps Homes, das atividades do registro da conta dele, do histórico favoritos, tudo do Chrome, né? As compras, comunidades, contatos, Google, os arquivos do Drive, sim, eles conseguem baixar os arquivos do Drive, né? Que ele é proprietário ali da conta dele do Google, os e-mails e muito mais. Então, isso aqui é perigosíssimo deixar com que os usuários, né, então o usuário da sua conta corporativa do Google, consiga de maneira simples baixar todos os dados da conta dele, né, e fazer um backup e salvar isso. Então, dessa forma, a gente tem que desativar esse Google Takeout. Essa ferramenta também funciona no seu Gmail pessoal, tá? Mas eu só estou explicando aqui que no meio corporativo, deixar esse takeout habilitado não é muito legal. Então, quando a gente é administrador ou responsável por segurança, a gente tem que garantir que essa ferramenta não esteja ativa para os seus usuários aí baixar e exportar todos os dados. E para não falar que é difícil, olha só, basta ele deixar selecionado todos os dados, clicar em próxima etapa, ele vai perguntar qual que é o método de envio, né? Se pode ser um link por e-mail, ele pode adicionar uma conta do Dropbox, do OneDrive, ou até mesmo uma outra conta do Google Drive para ele transferir todos esses dados exportados e tudo mais, né? Então, é muito perigoso deixar isso habilitado. E olha só que simples, ele criou aqui um processo de exportação, onde quando o Google terminar de exportar, vai mandar um e-mail para ele com um link onde ele vai baixar, ou ele vai mandar lá para o Google Drive, Dropbox, de acordo com a opção que ele escolheu. E para a gente desativar isso, basta o administrador ir lá no painel de controles do Google, né? Em Apps, aí não é mais Google Workspaces, é serviços adicionais do Google. Note que agora vocês têm diversos aplicativos que às vezes ficam instalados aqui, e ele deve, né, no Google Takeout, achar o Google Takeout e selecionar e desativar esse aplicativo. Pronto. Agora a gente garante com que os usuários, né, não possam mais acessar essa ferramenta perigosa, né, chamada Google Takeout, quando a gente está se tratando de uma conta corporativa. E aí, se ele tentar acessar o takeoutgoogle.com, provavelmente ele não vai ver. Aqui demora. Ele não consegue selecionar os aplicativos para ele fazer a exportação mais. E fica, então, você não possui serviços ativos para poder fazer a exportação. Essas são as 3 dicas principais que já resolvem muito, né, do problema de vazamento e de cópia, né, dos dados e informações da empresa.